Apesar dos significativos avanços das últimas décadas, a medicina convencional ainda não consegue tratar a doença e, ao mesmo tempo, prevenir o surgimento de determinadas patologias. Por isso, cada vez mais pessoas buscam em terapias complementares o bem-estar e o alívio de sintomas. Algumas dessas práticas já até são aceitas pela ciência, como a homeopatia e a acupuntura. Outras carregam uma sabedoria milenar, como as medicinas da China e da Índia. E no documento Uniesp de hoje, nós vamos mostrar como essas terapias atuam e como elas podem nos ajudar a viver melhor. Pressões no trabalho, crises financeiras, competições, problemas familiares, questionamentos. A vida do homem contemporâneo é um convite diário e incessante ao estresse. Por mais que estejamos atentos ao nosso corpo e às relações sociais, temos que lidar com essas e outras questões em algum momento da nossa trajetória. É na tentativa de administrar o impacto negativo dos fatores estressantes que milhares de pessoas procuram diversos tipos de terapias complementares. Quando a gente fala em terapias alternativas, a gente sempre está falando de uma terapia que exclui a medicina convencional ou que ela é tão restrita em evidências que ela não pode nem ser entendida, nem na sua eficácia, nem na sua segurança. Isso não quer dizer que essa terapia não ajude as pessoas. Então, esse é um conceito complexo, porque você pode ter uma terapia alternativa que ela tem benefícios, mas como ela não tem nenhuma base de evidência acadêmica, a gente não pode acolher ela perto da medicina ou chamar ela que ela seria complementar à medicina. Complementar seriam práticas que estão próximas à medicina convencional, mas ainda mantêm uma identidade muito própria. Durante muito tempo, as práticas alternativas foram vistas com muitas restrições pela ciência. Mas depois que alguns estudos clínicos passaram a evidenciar a eficácia de alguns desses métodos, a medicina moderna também criou uma nova abordagem, em que terapias podem ser usadas em parceria com procedimentos convencionais, a chamada medicina integrativa. É uma prática da medicina que valoriza a relação entre o paciente e o profissional de saúde. Ela acolhe o paciente de uma maneira ampla, em seu todo. Ela é baseada em evidências. Ela usa todos os métodos apropriados, todas as terapias, todos os profissionais, todas as disciplinas que possam ajudar esse paciente, conduzir esse paciente para um lugar de cura e saúde. Quando a gente fala em cura e saúde, a gente não está falando necessariamente só da ausência da doença, e sim um estado de bem-estar que pode, obviamente, envolver a ausência da doença e de sintomas, mas ele é um bem-estar ampliado. Então essa é a definição básica de medicina integrativa. Na busca de entender o paciente por inteiro e na tentativa de prevenir o adoecimento e não só reagir aos sintomas, a partir de 1970, universidades norte-americanas deram um impulso a essa mudança de paradigma, que pode ser vista hoje em hospitais do mundo todo. Eu estou com Fábio Romano, que é terapeuta corporal da medicina integrativa do Einstein. Fábio, quais são as terapias que você utiliza aqui no Einstein? Hoje, a medicina integrativa aqui do hospital, atualmente, a gente utiliza a terapia de toque, que é uma mescla de algumas terapias diferentes que a gente adaptou visando a demanda atual, E a gente tem também um programa do yoga, que dentro do yoga tem os asanas, que são as posturas, tem os exercícios respiratórios e as atividades de visualização, que entram em práticas dentro da linha das práticas meditativas. Não é uma meditação, porque o terapeuta ele guia, através da fala, essa visualização para o paciente. Quais benefícios você nota, quando você utiliza uma terapia complementar a um tratamento convencional nos seus pacientes? Como o nome diz, complementando, esse tratamento convencional. Então, de forma alguma, em nenhum momento um paciente deve deixar o tratamento convencional, mas a gente sabe que muitas vezes, especificamente falando aqui da oncologia e da hematologia, muitas vezes os tratamentos são longos, tem diversos efeitos colaterais durante o processo de tratamento, então quer dizer, não é um momento muito fácil para a pessoa. Então a gente consegue, através dessas técnicas,
proporcionar momentos de bem-estar, momentos de prazer dentro do tratamento, até para dar condições para o paciente encarar esse tratamento e conseguir dar sequência da forma mais suave possível. Para o terapeuta corporal Fábio Romano, o pensamento integrado pode proporcionar resultados mais efetivos nos tratamentos convencionais. A medicina convencional, ela olha muito bem para a doença. A gente traz um outro olhar, que é um olhar para a pessoa, é um olhar para o todo, né? A medicina, ela combate a doença de forma magnífica, impressionante, os avanços que a gente tem na medicina convencional, só que muitas vezes a gente deixou de lado a pessoa, né? Que traz toda uma bagagem pessoal, profissional, emocional, espiritual. Uma vez que a gente dá espaço para que isso seja integrado, o paciente se sente mais completo, mais acolhido. Então ele tem uma adesão maior ao tratamento. Outro pilar da medicina integrativa é a ênfase na capacidade inata do organismo, ou seja, todos são capazes de participar ativamente do processo de cura, uma vez que remédios, tratamentos e cirurgias só auxiliam e aceleram a recuperação, mas não fazem o trabalho sozinhos. Porém, nunca fomos educados para ter consciência disso. Sobretudo, quando a gente fala em medicina integrativa, não é a oferta de terapias em detrimento da educação. Que educação é essa? É a educação do paciente, da sua família, na percepção da importância do autocuidado, legitimando para esse paciente uma existência de uma capacidade dele, inata, dele ir para um caminho de cura e bem-estar. O médico, como terapeuta, ele não consegue prescrever bem-estar, mas eu consigo educar esse paciente com manobras de promoção de saúde para ele ir para um caminho de bem-estar. Então essa é uma definição muito importante para a gente. No próximo bloco, os benefícios da acupuntura e da homeopatia. Com os avanços da ciência e com a maior aceitação das práticas complementares, a dicotomia entre Ocidente e Oriente perdeu força, e alguns tratamentos com evidências científicas de eficácia ganharam um novo olhar, como é o caso da medicina chinesa representada pela acupuntura, que se baseia no fluxo de energia vital do corpo. Na tentativa de explicar cientificamente a teoria da energia vital, o Ocidente passou a financiar pesquisas para comprovar a eficácia da acupuntura e finalmente descobriu e aceitou o poder terapêutico dela. Com isso, essa técnica deixou de ser considerada uma prática alternativa e passou a ser reconhecida pela ciência contemporânea. Na década de 1980, depois de mais de 25 anos de pesquisas, a Organização Mundial de Saúde publicou um documento que mostrou uma lista com 41 doenças em que a técnica resolveu mais de 30% dos casos, ou foi até mais eficaz do que remédios. No Brasil, a acupuntura passou a ser reconhecida como especialidade médica em 1995. É uma medicina que vem encaixar com a nossa. Né? É uma medicina que ela queria tratar o paciente, queria que as pessoas chegassem aos 99 anos. 99 é uma brincadeira, tanto é que Hong Kong era por 99 anos para a Inglaterra, né? Quer dizer, para sempre. Então eles queriam manter um estado de saúde, né? E isso vem casar muito bem com a nossa medicina ocidental. Alguns estudos mais recentes feitos em universidades norte-americanas revelam que as agulhas inseridas disparam impulsos que viajam pela rede nervosa até provocarem reações no cérebro. Com isso, a acupuntura poderia agir contra dores e transtornos emocionais. Na explicação ocidental, você coloca uma agulha num ponto de acupuntura, de uma maneira hormonal, elétrica, enfim, por vários métodos. Esse estímulo acaba chegando ao nosso cérebro e o nosso cérebro desaba no corpo a
as ações que a gente quer. A explicação oriental, o ser humano, ele tem regiões no corpo que juntam vários pontos com as mesmas características, não as mesmas, mas características afins, que são os meridianos, né? Você fica sabendo, através do exame da medicina chinesa, que vai desde a cor da pele, o tom que está a pele, o olhar, a posição da pessoa, a disposição, os lábios, o pulso, a língua do paciente, você fica sabendo como estão essas energias. E você, a partir disso, faz determinadas combinações de pontos, que tem tudo um porquê, e você altera a composição dessa energia e altera, inclusive, a aparência disso tudo que eu estou te falando, né? Por uma maneira diferente de fazer o exame no paciente. Segundo Norvan Martino Leite, a acupuntura tem bons resultados em doenças crônicas, como rinite e asma. Mas as maiores queixas dos pacientes que o procuram estão relacionadas às patologias oriundas do estresse. Até onde nós sabemos, a medicina chinesa ela consegue, a partir da acupuntura, enfim, da manipulação dos pontos, você consegue liberar uma quantidade bastante razoável de endorfina, né? O hormônio do prazer, né? Entre aspas. Então, que dá um bem-estar muito grande. Então, a gente consegue liberação de neuropeptídeos, de substâncias que o cérebro tem, que diminui esse estado de tensão que a pessoa está. Paulo Henrique teve uma experiência positiva com a acupuntura. Depois de desenvolver síndrome do pânico ocasionada por excesso de estresse, recorreu à medicina chinesa para recuperar o bem-estar. Uma fase muito tensa da minha vida. Eu passei de trabalho, familiar, muita emoção junto, acarretou um monte de coisa. E aí eu comecei a me sentir mal, com tremores no corpo, falta de ar, dor de cabeça, nada resolvia. E aí fiz um monte de bateria de exame, fui em cardiologista, fiz teste pulmonar, fui fazer uma bateria completa e nada, não tinha nada, estava tudo normal. Aí uma amiga minha, que ela é massoterapeuta, ela falou assim para mim: Paulo, procura uma acupuntura. Passou um mês, eu parei de tomar o remédio. Não estava me sentindo bem com o remédio, parei de tomar o remédio e fiquei só na acupuntura. Um mês e meio, eu já parei de ter crise, parei de ter uns tremores no corpo. De acordo com especialistas, o paciente deve ter alguns cuidados antes de fazer uma sessão de acupuntura. Nós não podemos pensar em acupuntura como um remédio, sei lá, Novalgina ou antibiótico, toma 7 dias. A acupuntura, ela pretende equilibrar a pessoa e que ela ganhe uma resistência maior nas oscilações de vida. A outra coisa que é bastante importante é o diagnóstico do que você vai tratar. Porque aí é o grande problema. Você vai tratar uma dor abdominal, se essa dor abdominal for um apêndice e você tratar, você pode melhorar a dor. E aí nós estaríamos fazendo um erro, né? A gente não pode melhorar a dor sem antes saber o que é. Apesar de algumas ressalvas e de limitações, de acordo com quem pratica, a medicina chinesa trouxe muitos ensinamentos para a medicina ocidental. O grande ensinamento é o de toda a medicina, né? Que o cérebro está aqui na ponta do dedo, aqui no joelho, na ponta do nariz. O cérebro não está dentro da calota craniana apenas e tão somente. Que o nosso corpo faz parte da nossa mente, a nossa mente faz parte do nosso corpo. Hoje em dia, na sua percepção, a medicina convencional, tradicional, ela aceita mais a acupuntura? Existe mesmo esse diálogo da medicina convencional com a acupuntura? Olha, eu faço acupuntura desde 89. A aceitação tem aumentado muito. Ainda falta, eu acho que ainda falta mais. A acupuntura ainda está pequena, ela poderia ser muito maior. A convivência da acupuntura com a medicina nossa, as duas medicinas, é muito importante, porque nós precisamos pensar que o que interessa é o paciente, não é o nosso ego. Não é a técnica que eu sei ou que você sabe que é melhor. O que é melhor para o paciente? Ele que interessa.
Outra prática que há tempos tem sido usada pelos adeptos de métodos terapêuticos menos nocivos ao organismo é a homeopatia. Essa terapêutica surgiu no século XVIII e se baseia no princípio da semelhança ou da similitude. Essa similitude, essa semelhança seriam as características pessoais, marcantes, individuais do paciente. E pela semelhança, eu teria um dos 3.000 remédios possíveis para esse paciente. Qual que é a visão homeopática da saúde e da doença? Então, segundo o conceito do médico alemão Hahnemann, né, o conceito de doença se baseia em desequilíbrio energético. Seria assim, uma pessoa estando desequilibrada em termos de energia, ele teria as manifestações da doença. Ao contrário da fitoterapia, a homeopatia não utiliza pedaços de plantas na composição dos medicamentos. Na homeopatia, o remédio se baseia na diluição. Então, o remédio homeopático é ultra diluído, tá? E preparado rigorosamente dentro das técnicas definidas na homeopatia. Então, existe o farmacêutico que se formou em homeopatia. Então, ele sabe como preparar um medicamento. Como a substância original é extremamente diluída, os efeitos colaterais e os danos ao organismo são menores para o paciente. Os pacientes que nos procuram, eles querem sair dos remédios que eles acham remédios fortes, né? Então, o paciente não quer tomar antialérgico a vida toda, não quer tomar cortisona, não quer tomar anti-inflamatório, não quer tomar antibiótico. E aí ele quer uma opção mais natural. E daí a procura pela homeopatia. Jude Pinheiro procurou a homeopatia como opção de tratamento complementar para a filha. Aos 3 anos, Laura desenvolveu psoríase, uma doença inflamatória autoimúnica crônica da pele, que pode ser agravada por fatores emocionais. Como a doença apareceu aos 3 anos de idade, que é raro, então ela toma corticóide aos 3 anos de idade e ia ter consequências, né, na vida adulta dela. Daí me recomendaram, através de uma médica amiga, me recomendou que eu procurasse aqui a associação e tratasse com homeopatia. Quais diferenças você notou com o tratamento homeopático? É que não nasce lesão, ela fica mais calma, mais tranquila. As vantagens, então, da homeopatia seriam: o remédio, ele é menos tóxico ou pouco tóxico, né? Devido à diluição, ao preparo do remédio homeopático. E o paciente, então, vai ter um tratamento onde ele vai melhorar como um todo. Então, eu não vou tratar apenas, digamos, a bronquite, a falta de ar, o chiado, a tosse do paciente. Eu vou ter que receitar um remédio homeopático para fazer com que o paciente melhore como um todo, inclusive emocionalmente, né? Ele vai ficar melhor emocionalmente. Luciana é terapeuta corporal e usou a homeopatia como complemento ao tratamento para a síndrome do pânico. Com o remédio alopático, ele trata só a causa física, né? E a homeopatia, ela enxerga o ser humano como um todo, né? Tanto o lado emocional, porque toda doença tem uma causa emocional também, não é só físico, né? A seguir, os efeitos da meditação no organismo. Nos últimos anos, a meditação também ganhou aval científico e passou a ser reconhecida no Olimpo dos tratamentos usados como complemento pelos médicos. A ciência já aceita que os benefícios da meditação são muitos e que vão muito além de um simples relaxamento. As últimas pesquisas a relacionam com a melhora dos sintomas da ansiedade,
da depressão e até de doenças crônicas como artrite. Mas tudo depende de muita disciplina e de concentração. No Brasil, uma das grandes difusoras da meditação é a Monja Coen. Ela foi uma das pioneiras a praticar e divulgar o Zen budismo no Brasil. Mas já teve cabelos longos, foi jornalista e até trabalhou em banco. Foram várias mudanças na vida dela até embarcar em uma viagem radical e começar a meditar. Eu me questionava muito quando jovem sobre qual o significado da vida, o que é Deus, existe, não existe, por que estamos aqui, o que é a morte. E o que me levou a ter um estado de certa paz e tranquilidade foi a meditação. Eu fui morar em Los Angeles, na Califórnia, havia um grupo zen budista. Eu comecei a praticar meditação todos os dias e aí pedi para me tornar monja. A ordem era japonesa, da Soto Shu. Aí o meu professor organizou para ir no mosteiro feminino no Japão, por a minha insistência, ele não queria que eu fosse. E aí eu fui e acabei ficando 12 anos no Japão e voltei para o Brasil, acho que em 95, uma coisa assim. E a sua meditação que você pratica é Zazen, essa meditação sentada, né? Chama-se Zazen, sentar-se em Zen. E quais são os diferentes tipos de meditação para quem não conhece? Dentro do budismo há várias linhas diferentes e cada uma dessas linhas tem a sua maneira de meditar. Existe meditação transcendental, existe a meditação tibetana, existe a meditação do budismo do sul da Ásia, que é diferente da do norte da Ásia. Dentro do norte da Ásia, a minha ordem se chama Soto Shu e se chama este zazen. É um zazen que geralmente é feito sentado para a parede. Você não senta virado para o centro e é o eu como o próprio eu. O objeto da meditação, e a gente às vezes nem usa a palavra meditação, porque é você com você mesmo. É você conhecendo a si mesma. Não é alguém de fora que olha a sua mente, e nem é você de fora olhando a sua própria mente, mas é a mente que observa a própria mente. Então é um processo de autoconhecimento e, portanto, um processo também de libertação de quaisquer amarras que possamos ter, né? Mesmo com os benefícios comprovados pela ciência, o objetivo primordial da meditação não seria a saúde física e o relaxamento, mas sim o autoconhecimento. Em princípio, o que a meditação verdadeira faz? Ela nos leva a encontrar o nosso eu verdadeiro, a essência do ser. E essa essência do ser ela é vazia de uma identidade fixa ou permanente. Então podemos apreciar até as dificuldades pelas quais estamos passando, porque sabemos que são temporárias, que são transitórias. Mas é preciso que sigam uma determinada linha, porque há várias linhas meditativas e elas foram criadas há mais de 2000 anos, e existem há mais de 2000 anos, porque tem uma maneira específica de conduzir a mente humana para que ela acesse o que eu vou chamar o meu eu verdadeiro, a essência do ser. E não fique na superficialidade e às vezes não se perca, indo para emboscadas da própria mente. Para comprovar a eficácia da meditação, alguns grupos comandados pela Monja Coen também foram submetidos a estudos. Uma pesquisa foi feita pelo Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. E os resultados, mais uma vez, foram interessantes para a ciência. Interessante, quando eu tive o meu primeiro encontro com meditação, eu li um livro em que entrevistava um monge, dizendo que estavam usando aparelhos para induzir o estado alfa, que é o que acontece com a meditação profunda. E perguntavam a ele: o que o senhor acha que a ciência assim o faça? E ele disse: se a ciência diz que é possível, é porque é, mas por que entrar pela janela? Do ponto de vista científico, o estado meditativo proporcionaria ao paciente um melhor aproveitamento do momento presente e um equilíbrio da respiração, o que favorece os processos inatos de recuperação do organismo. Não tem como não ter estresse no nosso corpo, a gente tem que ter um nível de estresse.
Mas o estresse excessivo, ele pode atrapalhar, impedir que esses processos biológicos, né, de inflamação, de imunidade se alterem. Você pode também vivenciar determinados sintomas de uma maneira muito mais agressiva do que eles verdadeiramente estão presentes quando você está estressado. O que a gente diz é o seguinte, a nossa vida tem que se tornar um processo meditativo e de autoobservação. Todos os momentos, vivendo o presente. É isto. E perceber-se em conexão com tudo e todos. Não separada, mas percebendo que está ligada a tudo e a todos. Então essa fala de momento presente, que em inglês chama mindfulness, parece uma fala meio simplória, mas não, é a base de muita conversa. Que é no momento presente que você identifica o que está te incomodando, ou mesmo, que é muito comum para a gente, o paciente identifica que está tudo bem. Que ele está vivenciando uma doença muito grave, está fazendo tratamentos muito difíceis, mas naquele exato momento ele está bem, ele não tem sintoma, ele está em paz, e você ajuda essa pessoa a entender que ele pode usufruir mais desse momento. O Ryoen, ele passou por várias práticas meditativas até chegar ao Zazen. E Ryoen, por que você buscou a meditação no seu caminho? A meditação, eu poderia dizer que ela tem vários aspectos. Aspectos bem tangíveis, como mais calma, mais tranquilidade. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma mini cirurgia, que eu estava deitado na maca e meu batimento cardíaco estava super baixinho, né? Aí o médico perguntou se eu fazia alguma prática, alguma coisa, porque eu estava muito tranquilo, né? Então, eu acho que nesses pequenos momentos, eu acabo percebendo mais como a prática influencia no dia a dia, no nosso comportamento, nossa tranquilidade. E para nós, isso é que é mais importante, que possamos nos tornar seres menos agressivos, mais macios, mais acolhedores, menos discriminatórios em relação ao outro, porque não há outro. É você perceber que os outros ou outros são aspectos de você mesmo, porque você é a vida. Independente do tipo de terapia, as práticas complementares mostram que o paciente pode se tornar responsável pela manutenção da própria saúde e que, por meio de ferramentas simples, qualquer um pode recuperar o bem-estar, nutrir relações mais equilibradas e caminhar em direção à saúde.